Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso videocast da Oraljet. Hoje nós temos aqui o Dr. Matheus Guilherme Lucas, né? Eu sempre chamo de Dr. Guilherme, não sei porquê, mas não tem problema, são três nomes Tem e três nenhum nomes. sobrenome mesmo, é isso mesmo, Matheus Guilherme Lucas. Não tem sobrenome. Mas Lucas Se é quiser o me quê? chamar de Matheus, pode me chamar de Guilherme também, de Lucas também, não tem problema nenhum. Mas Lucas é sobrenome? É sobrenome. Italiano? Não, é alemão. Alemão. Meu bisavô veio fugido da guerra Ele mudou naquela o nome. época. Era Lucas, provavelmente com K, e virou com C, e hoje é nome, né? No Brasil é nome. Sprechen Sie Deutsch? Spring Deutsch. Wo haben Sie gelernt in Deutsch? Mas somente Ein algumas bisschen, palavras. ein bisschen. Perfeito. Tá vendo? Até alemão a gente fala aqui, gente. É isso, muito bom. Mas eu falo muito pouco. Alemão eu tenho Eu perguntei pro doutor se ele falava alemão, ele falou assim, um pouquinho e tal, né? E eu estudei alemão, eu trabalhei numa empresa alemã. Que legal, que legal. É, Você trabalhou, então você tinha que falar, né? Trabalhei numa empresa alemã e... daí- Alemão é um pouquinho mais o buraco é um pouquinho mais embaixo. É parecido com o mais. inglês. Isso, só que as palavras são Só que os juntas, são verbos, unificadas, os né? verbos, as palavras, né, e tal, daí começa a ficar complicado. Mas, doutor Matheus, conta pra gente a sua história de como é que você chegou a ser dentista. Hoje você é professor, doutor, né? Viaja o mundo inteiro, vai para todos os cantos do mundo aí. Eu tive a grata oportunidade de conhecer aí, acredito, por volta de 30 países que eu visitei, pude visitar, ministrar algumas palestras. Então, assim, foi muito, muito legal essa parte, né? Eu tive minha formação eu fiz em Araraquara, na Unesp, né? Eu fiz a minha graduação e eu continuei, fiz o meu mestrado e doutorado em reabilitação oral. Tudo na Unesp? Tudo na Unesp, fiz tudo em Araraquara, acabei ficando por lá, fiquei acho que 14 anos na faculdade. 14 anos. E prolonguei bastante os meus estudos por lá, mas inicialmente eu fui para odontologia porque meu pai é protético, meu pai é técnico em prótese dentária, e trabalha com prótese há muito tempo, desde 1953, 1954. Então você viveu desde pequenininho, você sabia o que era um dente, como é que torneava um dente. Exato, eu cresci os no materiais, laboratório de prótese. ajudava o pai também. Eu cresci com meu pai cozinhando prótese. Porque a Naquela polimerização época, né? da resina e a termopolimerização das próteses totais, elas são feitas em água quente. Então eu cresci vendo meu pai fazendo isso. Fazendo em banho-maria. E naquela época a gente tinha o quê? Tinha em São Carlos, devia ter 3, 4, no máximo 5 protéticos. Fazendo dentadura, né? Dentadura. A paixão dele é dentadura. Meu pai é advogado, ele fez direito depois quando a gente era pequeno, mas ele acabou. Ele gostava de estudar. Adora estudar, adora. É uma paixão. E aí ele continuou estudando, fez o direito, mas ele nunca largou a prótese. Ele atuou no direito durante uns anos, mas ele continuou fazendo prótese, que é a paixão dele. É fazer prótese total, reabilitar os pacientes desdentados, que não tem mais os dentes, né? E aí eu fui para essa área. Aí eu me apaixonei, eu gosto muito dessa área de reabilitar, de reposicionar os pacientes, e eu me aprofundei um pouquinho mais indo para os implantes. Então hoje eu atuo utilizando os implantes para fixar as próteses totais, que são os famosos protocolos, que são próteses que melhoram a qualidade de vida do paciente, amplificam, aumentam a qualidade, a eficiência mastigatória desse paciente, reabilita, dá confiança para o paciente volta a ter uma vida mais funcional, mais social, né? Então a minha paixão é essa, é reabilitar. Eu gosto de reabilitar meus pacientes. Tinha um pouquinho do meu pai ali nessa parte de prótese, né? Eu vou te falar, eu acho que já cansei de falar aqui nesse videocast aqui, que todos os nossos parceiros, eles são apaixonados pelo que eles fazem. Eu acho que essa paixão vem muito também de que você traz muita felicidade para as pessoas, né? Eu acho que uma das maiores recompensas da vida é você trazer felicidade para as outras pessoas. Né? Eu acredito que a parte mais gratificante que a gente tem na odontologia, principalmente na área de prótese que eu atuo, é isso mesmo, é o retorno. Claro, óbvio, você tem um retorno financeiro, você está trabalhando, você é um profissional, porém, o reconhecimento, quando você termina uma reabilitação, ele é uma sensação
que eu diria até um pouco viciante. Você é como, gosta é como disso, ganhar um porque campeonato, né? Exato. Ganhamos como campeonato, né? exatamente, como um atleta que terminou um campeonato e foi Eu campeão. sei, mas Porque- é quase ganhar. Eu vou ganhar esse campeonato, é só uma Sim. questão de tempo, né? Sim, exatamente. Porque quando você reabilita uma paciente ou um paciente ficou anos ali mastigando com dificuldade, ou muitas vezes nós percebemos. É como quando você começa a fazer odontologia, você começa a notar certas nuances, né? Como a gente diz, quando você começa a fazer a faculdade de odontologia, a gente começa a olhar o dente das pessoas, sonha com dente, é normal. Todo estudante é isso. Todo estudante ele passa por Sonha com isso. dente. Isso. Começou a fazer odontologia, vai sonhar com dente, ou senão vai reparar os detalhezinhos, os milímetros. Isso é normal do estudante de odontologia. E eu me deparava muitas vezes eu me deparava em um restaurante, self-service, ou um restaurante qualquer, e eu via às vezes o senhor ou a senhorinha ali mais devagar, né, mais vagarosamente, mas eles escolhendo os alimentos. E você começa a perceber que a pessoa não escolhe mais o alimento pelo que ela gosta. Que ela consegue comer. Exato. E aí o que acontece? Ela vai mais por carboidrato. Ela vai mais para comida E molinha, de ela mastigar. também se esconde num lugarzinho, ela vai num lugarzinho mais escondido. Né? Exato. E é esse que é o... Quando você fixa a prótese com o implante, com os protocolos, o Brenner Mark foi magnífico, ele foi brilhante, ele foi uma pessoa que trouxe para a humanidade um avanço enorme, muito grande, principalmente para essas pessoas. Hoje a gente utiliza o implante para fixar um implante unitário, mas o pensamento do Brenner Mark era mais nobre. O pensamento dele de nobreza era você fixar as próteses totais, e isso é o objetivo principal. Esse é o objetivo principal. E aí eu me deparava vendo os senhores, a senhora, ali escolhendo alimentos. E aí isso desencadeia várias outras situações. Saúde, né? Sim, é claro. Alimentação, obesidade, Óbvio. diabetes, Sim, né? porque o ser humano é aquilo que ele come. Coração. Exato. Então ele não vai fibra, proteína. Ele deixa de comer esses alimentos essenciais. Né? E aí ele acaba tendo outros problemas mais graves. Então a gente afeta diretamente a saúde das pessoas quando a gente consegue recuperar a eficiência, performance mastigatória, eficiência mastigatória e a força mastigatória. A gente tem hoje em dia dispositivos aí eletrônicos e digitais que a gente consegue mensurar isso. Né? Então eu mensuro isso, eu vejo isso na prática. O paciente utilizando o prótese total, eu mensuro a força de mastigação. Tem um aparelho que eu utilizo, que é o OcluSense, né, da Bausch, é magnífico, eu gosto muito. Porque ele vê a oclusão também? Exato. Como é que chama? OcluSense da Bausch. OcluSense da Bausch. É um aparelho alemão, é magnífico. Ele precisa então passar mais aqueles... Não, ele é um carbono. Não, o carbono é uma maneira que você ainda precisa. Mais empírica. Não, mas ele é um carbono que tem um sensor nele. Então você consegue fazer através desse. Você precisa mais passar o carbono, é só você. Não, exato. Você faz um ajuste muito mais preciso, uma ferramenta de precisão. Além de você dar longevidade aos seus tratamentos protéticos, você coloca a oclusão do paciente no lugar. Rapidez, porque muita gente sai do consultório com oclusão. Sim, achando que está ajustado. Ou então mesmo você faz uma obturação, né? Não vamos falar agora de implante, mas de obturação, e como você está anestesiado, você morde e você não sente que está tendo oclusão. Exato. Você está sentindo alguma coisa? Eu não estou sentindo nada. Claro, Exato. Você está anestesiado, né? Sim. E o dentista deixa o cara sair, no dia seguinte quer ficar uma dor de dente. Sim, volta lá para ajustar. Tem que ajustar de novo, perda de tempo. Isso é empírico, isso é 1900 bolinha. O que a gente está falando hoje em dia é que a gente tem ferramentas digitais que você tem a possibilidade de ajustar muito melhor. Sem contar que eu utilizo ele para outra coisa, que eu tenho... eu tento fazer na minha prática clínica diária, pela minha formação, meu mestrado, meu doutorado científico, então eu penso cientificamente também com os meus pacientes. E essa maneira de pensar científica é analisar a força mastigatória do meu paciente. Eu consigo verificar através desse aparelho... Mas você põe ele na boca total ou ele põe... Sempre total, porque você nunca faz unilateral. Você morde, ele vai... Exato, o paciente oclui e você mensura no tablet. Você consegue olhar no tablet. Você vê exatamente. Exato, você consegue quantificar. E você consegue verificar nessa quantificação, claro que ali não aparecem números absolutos da força mastigatória, né? Mas você consegue quantificar e verificar nesse gráfico de uma maneira não tão precisa com relação ao número de carga da mastigação, mas você consegue quantificar a diferença da força mastigatória do paciente antes de colocar a prótese total e depois de você fixar ela. Então isso é maravilhoso, isso é muito bom.
E aí você resgata. Você resgata. É literalmente um resgate do paciente. É isso que é legal. Isso que é bom. A gente, nossa, eu queria aqui. Tem até uma pergunta para você, mas o papo tá tão bom, eu acho que a gente vai continuar. Bom, pode ficar tranquilo, Marco. Eu queria pedir para você contar uma história pra gente sobre a odontologia, uma história comovente, né? E você tem uma história postural, né? Sim. Conta pra gente essa história, vai. Não, são vários casos, né? Eu tenho notado hoje em dia, e isso não isso é embasado cientificamente, eu consegui verificar isso através do estudo de alguns artigos científicos, onde o paciente com uma má oclusão, ele tem uma má postura. Então, ele tem um mau posicionamento de pescoço, um mau posicionamento de cabeça. E eu tinha uma paciente que ela relatava sempre que ela tirava foto e ela não gostava do sorriso dela. Mas eu comecei a notar que também, toda vez que ela tirava o sorriso, ela tinha uma curvatura. E ela tinha uma curvatura do pescoço. E eu falei para ela, olha, mas toda vez que eu vou tirar as fotos da senhora, né, eu vou documentar o caso da senhora no meu consultório, a senhora tem a tendência a curvar. E eu ia lá e conseguia colocar e recolocar no lugar do pescoço dela. Mas não era natural. Exato, mas em poucos segundos ela voltava. E aí ela me trouxe as fotos dela no celular. Ela começou a notar, porque eu falei para ela do posicionamento e ela começou a verificar que todas as fotos dela tinham aquele posicionamento. E aí, como eu estava fazendo o tratamento reabilitador dela, eu notei que a mesma inclinação que a paciente tinha do dente era a inclinação que ela tinha do pescoço. Então ela tinha uma compensação da postura pela uma má oclusão. E aí, quando a gente corrigiu, e eu tenho acompanhamento dessa paciente de quase 10 anos que a gente fez, e eu tenho foto dela ano a ano, a gente consegue ver a mudança, a alteração facial desse paciente. E a simetria que voltou ao normal. Porque não é à toa. Por que a cirurgia plástica, que é uma área médica, por que chama-se cirurgia plástica? Porque o nosso corpo é plástico. Nós conseguimos alterar o posicionamento do corpo. Pela oclusão. Na minha área, pela oclusão. As índias das Ilhas Carolina, elas colocam uma argola no pescoço a cada ano. E elas esticam o pescoço. Então, uma má oclusão, ela causa o quê? Um mau posicionamento postural desse paciente. Então, a pessoa vai inclinando o pescoço. Alguns pacientes jogam o pescoço para frente. Alguns pacientes com uma má oclusão severa perdem o equilíbrio, porque eles perdem uma referência de posicionamento. Então, eu tenho notado isso. E essa paciente me alertou, ela me trouxe as fotos dela de aniversário, das netas, das filhas, e todas as fotos assim. E ela me traz agora a foto ano a ano com a postura correta. Então, eu acho isso formidável, porque isso é ciência na prática. Isso é o dia a dia. A ciência ela não é nada se você não consegue colocar ela em prática. A área clínica é muito importante. Muitas vezes a gente sabe que uma coisa funciona, mas ainda não tem um estudo científico, né? Sim, nós temos que colocar, né? O desafio, eu sou um clínico por paixão, eu tenho 2 consultórios, eu atuo clinicamente. Onde é que são os consultórios? Eu tenho um consultório em Botucatu. Né? Ali na Avenida General Teles 1047, né? Em frente à Pinacoteca. Certo. Eu tenho há alguns anos já esse consultório com a minha esposa, que também é implantodontista, trabalha na área de implantodontia. E eu tenho um outro consultório meu também em Cerqueira César, que é uma outra cidade perto de Avaré. Essas são as 2 cidades onde eu tenho os meus consultórios. Mas eu ainda viajo, vou para São Carlos ainda. Eu tenho 2 ou 3 parceiros em São Carlos que eu faço a cirurgia de implante para eles no consultório e depois eles reabilitam. Nesses 2 consultórios eu faço a reabilitação protética também. Legal. Atuo... Se eu quiser fazer uma consulta com você, como é que eu entro em contato com você? Olha, você pode entrar em... Dá até vontade, gente, de fazer uma consulta com ele, né? É um doutor, mestrado, e ele adora o que faz. Então, eu vou querer ir lá fazer uma consulta. Que bom. Bom, a gente tem ali o WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? O WhatsApp o telefone da clínica de Botucatu é 14 3813-4698. 4698. E esse WhatsApp vai ter inteligência artificial. Legal, Atendimento 24 horas. Que legal, legal. Agendamento. Isso. Imediato. E eu tenho o telefone do outro consultório, que é de Cerqueira César, que também é o WhatsApp. 14 também. Certo. 3714. 2315. 315. Maravilha. Isso aí. Tem Instagram?
Tem o meu Instagram pessoal, que é Matheus Guilherme Lucas. Matheus com H. Isso, Matheus Guilherme Lucas. O meu Instagram... Matheus com U também, isso, né? Tem TH. Matheus Guilherme Lucas. No meu Instagram eu acabo colocando mais as aulas, esse trabalho de consultoria que eu acabei também fazendo pela minha pós-graduação. Eu fui docente numa universidade em Avaré durante alguns anos e hoje eu não estou mais atuando na universidade diretamente, mas eu trabalho como consultoria em algumas empresas desenvolvendo os produtos e fazendo algum trabalho de consultoria de exportação. Então eu viajo, e aí eu tive a grata surpresa de viajar para esses mais de 30 países, proferindo aulas de reabilitação, mas utilizando os produtos da indústria brasileira, que é uma indústria pujante, é uma indústria viva. Nós temos uma odontologia aqui rica, muito boa e muito desenvolvida. E isso é muito legal. Quando a gente viaja para outros países, a gente consegue ver isso. Doutor Matheus, eu não sei se é a minha impressão, né? Eu só estou falando alguma coisa que é errada aqui, mas para mim, eu já trabalhei muito tempo nessa indústria, né? A minha impressão, né, como usuário, né, como sendo um paciente também, como trabalhando na indústria, que a indústria brasileira de odontologia é uma das melhores do mundo. Sim, sim. Eu não tenho dúvidas disso. Eu acho que é o conjunto. É o conjunto. O Brasil ele soube conduzir isso na área da odontologia muito bem. Foi muito bem conduzido. Ela tem universidades de ponta e ela mantém essas universidades de ponta, né? Com pesquisa, porque não existe universidade se você não tiver pesquisa, não existe desenvolvimento. Para existir um agregador oral, houve alguém que estudou uma maneira de melhorar, de amplificar o resultado do paciente em casa. Alguém estudou, alguém teve que sentar na cadeira e ali pensar em alguma maneira. Estamos com um problema aqui, como é que a gente pode resolver esse desafio? Né? Exato. E ele buscou esse problema, ele solucionou. Então alguém dentro da ciência conseguiu uma solução, não somente dentro da ciência, mas basicamente a gente tem as soluções com comprovação científica, né? Com comprovação científica, nós temos as soluções, e aí essas soluções geralmente surgem nos centros de excelência, que são as boas universidades, que não só focam no ensino, mas focam também na ciência. Isso é muito importante. Então nós temos essa universidade forte, muito forte na odontologia, com uma produção científica que, se eu não me engano, nos 2 ou 3 últimos passos estão entre as 3 maiores do mundo. Então, assim, nós temos uma produção científica forte na odontologia, na área odontológica. Isso puxa a nossa indústria. Então, nós temos ótimas indústrias, com bons engenheiros que têm as universidades, as indústrias, as fábricas para produzir essas ideias e colocar em prática esses produtos. E nós temos um mercado de odontologia com bons dentistas que trabalham com um nível científico. Uma demanda, né? O brasileiro se preocupa bastante com a estética, né? E aí eu vou puxar além, porque eu até falei na última entrevista que eu fiz para vocês, que nós temos uma população interessante. A nossa população é uma população que, particularmente, ela se preocupa bastante com a estética, mas não é só estética. Indiretamente, o paciente sabe que se está bonito, está funcionando. É uma regra, não existe distinção. Muita gente busca, eu falo isso muito nas aulas de reabilitação, estética, forma e função são a mesma coisa. Quando você entende que se você coloca o corpo em função, ele vai ter uma boa estética e ele vai ter uma boa forma. Eu até coloco a foto dos atletas olímpicos, né? Os corpos dos atletas olímpicos. Por que a gente olha o corpo e fala, nossa, que bonito o corpo, né? Porque aquele corpo ele tem uma estética, porque eles têm uma boa forma, porque ele está tendo uma ótima função. Tá tudo igual. Então, se você olha, tá tendo tudo funcionando bem, tá né? Tudo funcionando, Tem todos harmonia, os dentes. Né? Exato, tá harmonia, porque uma falta de dente ou um não cuidado com a saúde oral desequilibra. Exato, e ele vai acarretar, porque a parte de entrada, na nossa usina, que nós somos usina, nosso corpo é uma usina de produção de energia. A gente processa o alimento para produzir energia. E muito eficiente. Exato, muito eficiente. É a máquina que Deus fez, então é perfeita. Eficiente demais. Se você tiver dentro da sua usina, na entrada da sua usina, que é o mais importante ali, onde vai processar mecanicamente a comida, você não tiver um bom processamento, vai afetar toda. Exato, a sua usina não vai trabalhar bem, não vai ter boa energia, não vai ter uma quantidade de energia boa.
Maravilha. Eu queria ter mais tempo para a gente conversar. Esse bate-papo aqui foi tão bom. Talvez no futuro próximo a gente faça um outro. Com certeza, né, Ale? Nós vamos fazer aí, o Ale é o nosso cameraman. Nós vamos fazer um outro no Index, no legal. Albros Sim, lá, sim, com sim. certeza. Vamos Aí sim, eu acho que eu vou vamos sim. reservar uma hora. Uma hora. Ah, Tá, se pessoal. você deixar, viu? Se você deixar, eu começo a falar e de Para mais. odontologia vai embora. Vai embora. Eu tenho amigos meus que a gente se reúne às vezes, e todos eles na sua área de atuação, e ali, nossa, horas e horas Olha que conversando coisa a respeito de maravilhosa. odontologia. Eu gosto bastante. Doutor Guilherme, muito obrigado. Ó, então, eu vou repetir aqui para o pessoal que tiver interesse na área de Botucatu, Cerqueira César. Os telefones são, código de área 14, né? 3813-4698. Isso para Botucatu. E para Cerqueira César, 14-3714-2315. Agora, quem quiser, dentista aí que quiser participar aí dos eventos do Dr. Matheus, @Matheus com H, Guilherme Lucas. Isso, só me seguir lá no Instagram que eu prometo que eu sigo de volta. Isso é uma promessa. Quando eu termino a aula, meus alunos ali que estão presentes, os dentistas estão presentes, é uma regra já. Eles me seguem, eu projeto o QR Code e depois eles me seguem de volta. Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Sigam, curtam e visite o nosso parceiro lá em Botucatu. Um forte abraço. Obrigado, Mar. Obrigado, viu?